Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, análises sobre o jogo Flamengo e Cruz Azul. O Mengão que venceu o Cruz Azul por 2-1 na Copa Intercontinental e o Flamengo está na semifinal, meus amigos, da Copa do Mundo de Clubes, do Mundial de Clubes, na verdade, né? Não é Copa do Mundo de Clubes. Olha, vou falar para vocês, hein? Que alegria, meus amigos, que alegria! Como eu estou feliz com essa vitória! Estou confiante aí no nosso Flamengo. Agora teremos o Pirâmides pela frente e, se passar, o Mengão estará na grande decisão do dia 17. Próximo confronto vai ser agora no próximo sábado. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando, né, dessa vitória do Flamengo sobre o time do Cruz Azul do México por 2-1 lá em Doha. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like, meus amigos, para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Assim, antigamente o Flamengo estaria na final, né? Não teria mais um pedágio para cumprir, né? No modelo antigo. Mas antigamente nem pedágio tinha. Ganhou a Libertadores e joga com o Europeu. Mas hoje, assim, imaginava-se um jogo como foi. Difícil, um adversário duro, tem toda a ansiedade, o nervosismo. Mas mesmo com isso tudo, eu achei que o Flamengo foi bem mal assim no primeiro tempo. Decepcionou bastante no primeiro tempo. Acho que o Cruz Azul não estava nem merecendo sair perdendo para o intervalo, acabou conseguindo um empate no fim. Mas no segundo tempo, acho que o Felipe ajustou algumas coisas, o Plata entrou bem, o Cebolinha entrou muito bem, eu achei, e o Flamengo conseguiu ter mais domínio do jogo, mesmo sem criar tantas possibilidades, conseguiu tirar o Cruz Azul de perto da sua área, que só foi ameaçar o Rossi ali já no finzinho do jogo, né? Então, é uma classificação que é para ser celebrada, porque no último Mundial que o Flamengo participou, foi eliminado pelo Hilal, então agora tem que enfrentar o Pirâmides, que não acha que é um time fácil, porque ganhou do Al Ahly dentro de Jeddah por 3-1, e o Al Ahly com muitos investimentos, com muitos jogadores renomados, o time saudita, né? E o time egípcio foi lá e ganhou por 3-1. Então, vai ser mais um jogo difícil, com mais uma atmosfera assim, vazia, né? Uma pena que a FIFA talvez devesse rever essa competição tão longe, né? Porque não tem como o torcedor se mobilizar no Brasil 20 dias depois de se mobilizar para a final da Libertadores. É muito caro já ir para Lima, imagina ir para o Catar. Então, se a FIFA quer fazer desse mundialito, digamos assim, desse intercontinental, um sucesso, ela precisa rever o local da competição e não ir só atrás do dinheiro dos árabes, né? Porque não tem como encher um estádio. Tinham 7 mil pessoas, é muito decepcionante, né? E o torcedor do Flamengo gastou dinheiro esse ano, porque teve a Copa do Mundo de Clubes. Exato. As viagens da Libertadores foi até a final e a decisão é sempre mais cara. E agora, quem sabe, a classificação para a semi anime alguns que podem, claro, né, cruzar o mundo e chegar no Catar para sábado. Anunciando no Instagram por 20 mil reais, cara. Assim, quem que pode pagar 20 mil reais no fim do ano para ir ver um jogo de futebol? Em cima da hora ainda, né? Ó, assim, esse cidadão aqui, Arrascaeta, completou de 62 jogos na temporada. 25 gols e 18 assistências. Tá bom pra você? Pedro Moreno, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Abraço pra você, Eric, Rick, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Eu imaginava que fosse ser um jogo difícil pro Flamengo, embora o Flamengo, na minha opinião, fosse favorito, tecnicamente uma equipe melhor, e por isso eu esperava, até pelo aspecto físico, a gente falou muito isso ao longo da semana passada, que o Cruz Azul meio que passou pelo de chegar em cima da hora, de ter feito o jogo em cima às vésperas da partida contra o Flamengo. Então eu imaginava que o Flamengo, até por ser uma equipe superior tecnicamente e fisicamente também tivesse melhor, que o Flamengo conseguisse ter uma imposição um pouco maior do que foi durante o jogo. E o primeiro tempo, como o Eric disse, foi um jogo ruim, de maneira geral. Tecnicamente, foi um jogo abaixo do que as duas equipes podem apresentar. O Cruz Azul é um time tecnicamente inferior ao Flamengo, mas é um time mais organizado, do que se mostrou no jogo de hoje. Foi um jogo de muitos erros técnicos. O próprio primeiro gol do Flamengo sai de um erro, assim, grosseiro na saída de bola do zagueiro do Cruz Azul. No segundo tempo, de fato, o Flamengo conseguiu dar uma melhorada, deu uma guinada, e aí a classificação, obviamente, está toda em cima desse cara que é um gênio da bola. E a gente tem um privilégio de acompanhar ele aqui mais uma temporada no futebol brasileiro, né? O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador, na minha opinião, da América do Sul.
E assim, eu acho que de certa forma é surpreendente que o Arrascaeta, essa temporada, depois de tantos anos já no Flamengo, que ele faça a melhor temporada da carreira dele. Quando no início da temporada, se a gente for lembrar, a gente discutia se o Arrascaeta já não estava num declínio. E o que a gente viu ao longo da temporada foi exatamente o contrário. Agora a discussão é se o Arrascaeta, se esse é o auge do Arrascaeta. Para onde é que vai o Arrascaeta no ano que vem? Tanto que se empurrou a renovação dele para o fim do ano. Sim, exato. Não foi uma coisa assim, vamos renovar logo, não vamos deixar se estender muito, né? Antes de falar com o Rick, vamos ao vivo a Doha com Bruno Cortes, conversando com Bruno Henrique. Fala, Bruno. Fala, Rizek, tudo bem? Estou aqui com o Bruno Henrique. Bruno, primeiro tempo complicado, talvez de estreia, enfim, é sempre uma estreia aqui, Copa Intercontinental, um ano intenso, mas um segundo tempo já com muito mais cara de Flamengo, né? Olha, acho que sim, o time deles marca muito individual e movimenta bastante, onde estava gerando um pouco de dúvida ali na hora de soltar num volante ou então no volante que caía pela beirada também. E no segundo tempo a gente conseguiu consertar esses saltos na hora de pressionar. E aí a gente conseguiu trabalhar a nossa qualidade e sair com essa vitória aqui hoje. Você acha que teve um pouquinho o peso da estreia? Sai um pouquinho desse peso da estreia e também não conhecer tanto assim, por mais que vê vídeos do Cruz Azul, não conhece tanto assim o time. Isso agora deixa um pouquinho de lado, sai esse peso. Agora tem uns dias para treinar, para Pirâmides, enfim. É um time agora talvez um pouquinho mais leve ainda. Olha, o Mundial sempre é difícil, né? Não tínhamos muito conhecimento da equipe, mas preparamos fazer o nosso jogo, onde a gente conseguiu colocar a bola no chão e jogar e sair com essa vitória. Foi muito importante nessa estreia do Mundial e agora é encarar o próximo jogo com outra realidade. Aproveitar então que já está a Arrascaeta aqui, chamar o Arrasca aqui. Obrigado, Bruno. Valeu. Beleza, Arrasca? Tudo bem? Arrascaeta, o que dizer dessa temporada que não termina? Que bom para o Flamengo que não terminou hoje. E essa sua temporada, individualmente falando, é difícil. Eu sei que você não gosta de falar individualmente, é um coletivo, é o Flamengo que vai muito bem. Mas são mais 2 gols, a temporada mais artilheira. O que dizer desse 2025? Increíble. Feliz demais por tudo que tem acontecido durante todo esse ano aqui. Conquistas, nascimento do meu filho, saúde. Não posso pedir mais nada. Eu sempre falo que curti um momento agora com os companheiros aqui, mais uma oportunidade de chegar em uma final, então temos um rival ainda que temos que estudar esses próximos dias e estamos muito felizes porque era um jogo que veníamos de um desgaste muito grande, uma viagem muito longa, assim que estamos felizes por passar a fase. Falando sobre os gols, o primeiro te pegou de surpresa ali a hora que já tinha treinado isso, pressionou um pouquinho eles, sabíamos que eles arriscavam um pouquinho na saída da bola. Fui feliz no lance, sobrou para mim, assim que nada, feliz demais. E o segundo, Arrasca, na hora você já viu que a bola tinha entrado ou ficou na dúvida? Não, eu já tinha percebido já no lance. Eu tentei assistir o Bruno que estava chegando sozinho, sobrou para mim, assim que bom, o importante é que a gente ganhou. E o quão bom é para vocês o ano não ter terminado hoje, né? Ainda falta aí pelo menos na ideia de vocês uma semaninha, né, para chegar ao Paris Saint-Germain. Sim, focar no próximo rival, que com certeza vai ser um jogo muito difícil. Temos um desgaste muito grande durante todo o ano, mais um esforço que a gente vai ter que fazer. Obrigado, Arrascaeta. Cebolinha já está chegando por aqui, que vem entrando sempre muito bem. Beleza, Cebola? Beleza? Parabéns. Cebolinha, a importância desse jogo hoje. Você viu o primeiro tempo ali do banco, talvez não fosse aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver, né? Um adversário que conhece pouco, enfim, pouco tempo para se adaptar a tudo aqui. No segundo tempo, um Flamengo mais com cara de Flamengo? Cara, creio que sim. A gente sabe que tem um pouco do nervosismo ali, da ansiedade da estreia, né? Vale ressaltar também que é uma equipe muito qualificada, uma equipe que mantém a posse de bola, uma equipe muito intensa. A gente teve alguma dificuldade ali, principalmente na marcação, pressão deles ali. No segundo tempo conseguimos ajustar ali o que vinha dando errado no primeiro tempo, conseguimos essa vantagem também. No final do jogo ali conseguimos segurar bem esse resultado, que nos dá mais confiança ainda, né, para esse segundo jogo agora contra o Pirâmides. Tivemos pouco tempo de trabalho, mas creio que foi um tempo muito proveitoso. Agora é descansar e pensar no próximo jogo. Como é que vocês estão conseguindo fazer para chegar nesse fim de ano bem? Não está cansado, enfim, 76 jogos já agora, enfim, temporada super desgastante, mas a gente vê um Flamengo realmente que não cansa, né? Cara, importante é a nossa recuperação, né? Desde o jogo contra o Ceará, que a gente foi campeão
que optamos, né, no caso da logística, optamos por viajar antes, isso nos deu um tempo de descanso maior aqui, também para acostumar com o fuso horário. Eu creio que isso nos deu uma certa vantagem para que acabasse o jogo todo mundo inteiro ali, todo mundo se doando ao máximo. Pro torcedor, sonho do bimundial tá vivo, né? Se manter vivo, cara. Partida muito difícil, a gente conseguiu impor nosso ritmo ali, assim como eles, a gente acredita muito, a gente sabe que tem totais condições de passar do próximo jogo e fazer a final com o PSG em totais condições também. A pensar um pouquinho em PSG ou nada, só pirâmide? É difícil porque nosso foco objetivo é chegar lá na final, mas a gente tem pensado jogo a jogo como foi hoje. Creio que o jogo que vem a gente vai estar ainda mais preparado, ainda mais descansado para que a gente possa fazer mais um excelente jogo e possa conseguir essa classificação. Para encerrar, como é que tem sido para você, assim, tá entrando muito bem? Claro que todo mundo quer começar jogando, quer ser titular, começar ali entre os 11, mas como é que você se prepara mentalmente? Pô, se eu vou começar no banco, tem que entrar ali, o tempo que eu tiver, tem que dar conta. Cara, é difícil, né? Todo jogador quer jogar, comigo não é diferente. Óbvio, sempre respeitando a adesão do treinador, meus companheiros também da minha posição ali, quem é o professor Pittar, creio que está bem servido ali, bem representado dentro de campo, mas eu procuro me preparar bem, principalmente nesse final de ano aí. Me cuidei muito para não ter mais lesões, que acabou me atrapalhando durante esse ano, e está podendo ajudar, né? Isso é o mais importante, meu intuito sempre foi esse, está podendo corresponder agora nesse final de ano, nessa reta final, é muito importante para mim também, que me dá mais confiança ainda para a sequência das competições que eu vou ter com a camisa do Flamengo. Obrigado, Cebolinha. Parabéns. É isso, Rizek. Eram esses os 3 jogadores que falaram mesmo com a gente, falaram. Me despeço aqui de vocês. Abraço. Obrigado, Bruno. Outro para você. Há pouco, o Felipe Luiz disse ao Carlos Gil que não conhece nada do Pirâmides, estava estudando Cruz Azul. A partir de hoje vai se debruçar sobre o adversário de sábado. E a gente mostra ao vivo daqui a pouquinho, assim que começar a entrevista do treinador rubro-negro lá em Doha, no Catar. Rick, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Pedro, Eric, a todos que nos acompanham. Primeiro, eu estou com vocês, com os dois comentários. Realmente, o primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Não sei se era ansiedade, enfim, foi muito fraco. Eu esperava muito mais. É claro, Cruz Azul, e é legal a gente ouvir o Bruno Henrique falar que eles foram surpreendidos com essa marcação individual. Tinha hora que o zagueiro, o Dita, acompanhava o jogador do Flamengo até o meio-campo, até mais para lá, muita marcação individual. Impressionante, mas é legal ver um Flamengo que tem o plantel, e por isso o plantel mais uma vez foi decidido, porque tem um plantel muito bom. O Gonçalo entrou muito bem, o Cebolinha entra muito bem, né? O Cebolinha entra com 21 do segundo tempo, com 25 sai o gol do Arrascaeta, numa jogada individual que depois o Pedro vai mostrar pra gente com mais ênfase, mas é um Flamengo que é isso. É um Flamengo que, quando se vê em dificuldade, tem outras peças que podem entrar e resolver. E é muito legal o Cebolinha falar que estava assistindo e vendo as possibilidades que ele tinha, porque é realmente essa marcação individual, e ele já estava ali mapeando onde ele ia poder se colocar para tentar fazer diferente do que tinham feito no primeiro tempo. Mas é isso, Isaac, é um Flamengo que chega um pouquinho desgastado. A gente viu que no segundo tempo teve um pouquinho de dificuldade de manter um ritmo. No próprio primeiro tempo, o Flamengo não foi aquele Flamengo de pressionar muito como a gente viu aqui nesse ano aqui no Brasil. Teve algumas dificuldades, mas no segundo tempo, principalmente a magia desse cara que está no telão ali, o Arrascaeta, mais uma vez com um ano incrível, irretocável, decidiu a favor do Flamengo. Eu vou destoar um pouquinho dos amigos aqui da mesa. Talvez a minha expectativa fosse mais baixa que vocês. Eu não achei assim o jogo tão... Aliás, acho que eu fui o único das pessoas que estavam ao meu redor que pensou assim. Eu não achei o jogo assim tão decepcionante, porque acho que 2 jogos de estreia de um torneio para ambos muito importante. Você não sabe nada do seu adversário, então você entra todo nervoso. O que o cara pode fazer? Você fica se estudando. É natural que haja muita cautela e muita tensão. Cansaço também, né? O Flamengo tá cansado. E o Cruz Azul jogou sábado uma decisão, uma semifinal de campeonato nacional. Então eu não esperava um jogo tão diferente assim do que foi, confesso aos amigos. E aí eu fecho com vocês, que no segundo tempo só deu o Flamengo, né? Se não foi um jogo brilhante, o Flamengo em nenhum momento no segundo tempo se viu ameaçado pelos mexicanos. Mas é que os erros que foram apresentados no primeiro tempo, na minha visão, assim, não foram erros. De fato, quando a gente vai falar de jogos decisivos, jogos que são ali jogos de mata, como a gente costuma dizer, normalmente são jogos mais fechados, mais difíceis de você conseguir encontrar espaço, só que não foi o caso do primeiro tempo.
Não é que as duas equipes não cediam os espaços, não tinha espaço para jogar. Não, tinha espaço para jogar, tanto o Flamengo quanto o Cruz Azul. A questão é que, assim, acho que tecnicamente o jogo, o primeiro tempo, sobretudo, assim, foi paupérrimo. Muitos erros de passe, sobretudo dos jogadores do Flamengo. Tem uma qualidade técnica muito acima da média que a gente não está acostumado a ver. Então, eu acho que o jogo no primeiro tempo não fluiu de nenhum dos dois lados por conta dos erros técnicos e não porque as duas equipes marcavam muito bem, porque era um jogo muito fechado, muito pegado. Acho que não foi um jogo de característica de decisão. Foi um jogo de... Mas você não acha que o Cruz Azul conseguiu, no primeiro tempo, marcar bem o Flamengo? Melhor do que o Flamengo, sem dúvida. Melhor do que o Flamengo, sem dúvida. O pecado do Cruz Azul no primeiro tempo foram os erros da saída de bola. Antes do gol do Arrascaeta, que o Piov entrega, já tinham tido 2 saídas de bola do Cruz Azul ali por dentro, que o Cruz Azul sofreu muito perigo. E interessante o Arrascaeta ter falado, né, com relação ao posicionamento dele, porque quando ele recebe o presente do Piov, de fato, não é que o jogador do Cruz Azul estava pressionado, que tinha marcador em cima. Não, ele tenta dar o passe por dentro. O Arrascaeta falou, a gente no estudo, até, né? A gente treinou que eles tentavam muito o passe por dentro. E, de fato, se você pegar as estatísticas do Cruz Azul no Campeonato Mexicano, é o time com o maior índice de posse de bola e o maior índice de troca de passes ao longo do campeonato inteiro. Média quase liberando a casa dos 59%. E nos primeiros 10 minutos de jogo, o Cruz Azul estava com mais de 60%. Aquela bola despretensiosa que o Rossi pegou, talvez tenha sido a melhor chance, se é que dá pra chamar de chance. 2 minutos do antes... Cruz Azul de conseguir um empate. 2 minutos antes do gol da Arrascaeta, tem uma boa jogada com o Rotondi pelo lado esquerdo, que ele dá um chute perigoso. Mas, de fato, era uma posse de bola também que o Cruz Azul não criava... O Cruz Azul foi mais perigoso no primeiro tempo que no segundo, né? Sim. Porque eu acho que o Flamengo conseguiu ter mais a bola e errou um pouco menos. O Flamengo estava errando muito, assim, tentando jogar de primeira e não estava conseguindo encontrar o tempo da bola. O Jorginho está com o Bruno Cortes ao vivo. Vamos ouvir o meia do Flamengo com o Bruno Cortes. Demonstração onde o primeiro tempo, acredito eu que eles conseguiram nos colocar em dificuldade, colocaram muita intensidade, acredito até um pouco mais do que nós. E a gente conseguiu ajustar algumas coisas no intervalo e mesmo depois de tantos jogos, acredito eu que a equipe chega bem por toda a preparação que sempre teve, dos cuidados de todo mundo. Então, no segundo tempo a gente acabou conseguindo aumentar a intensidade, conseguiu jogar melhor e acredito eu que acabou merecendo a vitória. Agora, claro que Felipe Luiz agora já vai preparar vídeo, vocês vão conhecer um pouco mais do Pirâmides, talvez conheçam um pouco, mas vão conhecer muito, como conheceram do Cruz Azul, do que se estudou de Cruz Azul. Mas dá para pensar um pouquinho lá na frente para o Saint-Germain ou não dá? Acredito que não. Acredito que não, porque hoje foi mais uma prova de que quem está aqui merece estar aqui e com certeza todos são equipes qualificadas, então a gente precisa realmente conhecer bem a Pirâmide, que com certeza vai ser um jogo difícil e a gente precisa estar preparado para isso, para poder sim depois pensar no próximo. Foi estranho para vocês, porque jogaram a temporada inteira, praticamente inteira, com um estádio sempre lotado, 50, 60 mil pessoas, ver hoje um estádio tão vazio? É diferente, né? É diferente e uma competição desse tamanho onde você representa continentes, a gente esperava e gostaria que fosse mais cheio, mas enfim, você busca a motivação dentro de você, com os seus companheiros, pelo que você representa, que querendo ou não você está representando uma nação, uma camisa muito pesada, então você precisa encontrar motivação mesmo no estádio vazio, onde você quer que vale isso daqui, vale medalha, vale troféu, então você precisa entrar e entregar tudo para poder sair com a vitória. Esse ano do Flamengo, então ainda demora um pouquinho para acabar. Esperamos que sim, né? Vamos, como sempre, entregar o melhor, tudo para que possa demorar mais um pouquinho. Obrigado. Valeu, Jorginho. Obrigado. Eric, a palavra estava com você. Eu nem me lembro mais o que eu estava falando. Do primeiro tempo, do segundo tempo? Sim. Sei lá, me esqueci agora. Segue o programa. Enfim, deixa eu seguimos só o programa. Fala, Rick. Da palavra do Jorginho é muito bom, porque percebe-se que o Cruz Azul, ele veio com uma proposta que impressionou os jogadores do Flamengo. Eles não estavam preparados para isso. E a minha observação para o Flamengo é que eu não entendi porque o Flamengo não jogou da forma que ele joga aqui no Brasil. Porque mesmo o Cruz Azul não sendo pressionado, né, no primeiro gol do Arrascaeta, há um erro, né? Há um erro. E quando o Flamengo induz o adversário a errar, como faz aqui no Brasil, a probabilidade do Flamengo ter essa posse de bola, ter o jogo muito mais confortável, ela aumenta. E o Flamengo não fez isso no primeiro tempo.
não conseguiu impor essa intensidade, e o Jorginho ainda fala a palavra intensidade. Ele falou assim, o Cruz Azul teve mais intensidade que a gente no primeiro tempo. Isso me impressiona. Porque você acabou de falar, Isaac, sobre essa questão de que você discorda, que achou que o jogo ia estar nessa pauta mesmo, nesse roteiro, pelo cansaço, tá? E aí a gente tem a fala de um jogador que fala que foi surpreendido pela intensidade de um time que jogou há 48 horas atrás. Então, assim, é legal a gente ouvir o que aconteceu. Consegue imaginar o que esses jogadores tiveram que fazer no vestiário para voltar de forma diferente para o segundo tempo, e aí sim, ser aquele Flamengo que a gente conhece, que não deu chance, não deu oportunidade, a não ser no finalzinho, que o Cruz Azul se lança de forma até desordenada, mas um Flamengo que teve a posse de bola, um Flamengo que teve o controle do jogo, um Flamengo que tirou o conforto do Cruz Azul, fez até questão de jogadores que entraram e entenderam onde tinha que fazer essas movimentações. Então, as minhas ponderações para o Flamengo contra o Pirâmides, é claro que é um outro tipo de jogo, é essa. É talvez não sair daquilo que é o Flamengo da temporada e deixar as coisas acontecer para depois, sim, no intervalo, vir de forma de Flamengo. Aquele Flamengo cultural, de pressão para cima, para frente. E aí, sim, fazer o que o Flamengo fez no segundo tempo, que não deu chance nenhuma para o Cruz Azul. Você vê que o Flamengo jogou tão mal no primeiro tempo, que o Felipe, que não é de mexer no intervalo, mexeu. Ele já no intervalo sacou o Samuel Lino, porque ele precisava fazer alguma coisa diferente. Muito abaixo. Jogou muito mal, mas ele também poderia ter tirado o Carrascal, também poderia ter tirado o Pulgar, que não jogou bem. O Luiz Araújo parece que estava aquecendo também. O Luiz Araújo também era uma possibilidade de entrar. O Jorginho também não fez da sua melhor partida. Então, o próprio Felipe percebeu que o Flamengo estava diferente mesmo. E eu lembrei o que eu estava falando. O Flamengo errou muita coisa que não erra, porque são jogadores com muita qualidade. Erro técnico, assim, de fazer 1-2 e não conseguia. E na hora do domínio não conseguia ficar com a bola. E toda vez que o Flamengo precisou que o Bruno Henrique jogasse de pivô, isso não só hoje, ao longo da temporada, a coisa não andou. O Bruno Henrique não é característica dele jogar de costas. Ele é o cara que ataca o espaço. É muito difícil para ele ter um zagueiro assim, fuçando no cangote, como a gente viu o zagueiro colombiano, que até puxou ele pela camisa. E não tinha um jogador para jogar de costas. Não tinha. Não tem que ser ele. É ele. Não tem outro. E aí não é nem questão de deficiência, né? É questão de característica. Ele é um cara originário de jogar de ponta. E o elenco não tem um jogador. Tem um reserva do pegando o gancho. Eu só queria explicar por que eu não tinha uma expectativa tão alta assim de ser um grande espetáculo. Cara, eu acho que esse tipo de jogo é muito difícil, vou explicar. Nenhum dos times tem a menor ideia do que vai encontrar. Pega o próximo jogo do Flamengo agora, o Pirâmides. Aí você pesquisa, o Pirâmides é o segundo colocado do campeonato egípcio, não perde a 5 jogos. O que isso quer dizer? Não dá pra saber, cara. E a pressão acaba ficando em cima do time brasileiro. Nesse jogo, principalmente, hoje, um pouco mais, assim, né? Mas como é que você projeta um jogo desse? Quem é melhor? Quem é mais time? Cara, não dá pra saber, só quando você tá em campo, mas então, isso deve gerar uma ansiedade, um receio. Uma coisa é você, como o Felipe, deve ter passado noites vendo os vídeos do Cruz Azul, onde eles atacam, como eles se defendem. Mas quem tá em campo, cara, tem aquele receio, assim, do desconhecido. De você não ter certeza, será que eu posso ir? Será que eu vou tomar uma bola nas costas? Será que o cara ali vai me driblar? Você não disputam os mesmos campeonatos. Aí uma vez por ano tem um jogo e você entra em campo para ver o que é. Eu acho muito difícil, realmente, partidas como essas. Então eu acho assim, naturalmente, o jogo com o Pirâmides também vai ter uma carga dramática, um receio dos dois times se estudando. Uma coisa é você enfrentar o europeu. Você já sabe que é pedreira, você conhece os jogadores, você sabe escalar os 11 tranquilamente. Esse tipo de jogo, desses raros encontros entre sul-americanos e times da CONCACAF, ou da África, da Ásia, eu acho complicado mesmo. E tem sido assim na história, né? De 13 para cá, desde que o Corinthians ganhou em 12, de 13 para cá, na metade das vezes, o sul-americano não conseguiu chegar na final. Ou seja, ele perdeu para times dos Emirados Árabes, do Japão, do Marrocos, do Congo foi antes de 13, do México. Então, assim, eu acho que a gente entra com uma carga mesmo assim, pô, o que a gente vai encontrar? Isso gera uma tensão natural. Para mim, ajuda a explicar o primeiro tempo do Flamengo. O segundo, já com o jogo mapeado, com o Felipe entendendo melhor, os jogadores entendendo melhor, acho que o Flamengo se soltou e dominou o jogo. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que está na semifinal, é lógico, né?
Isso incomoda muita gente, os secadores, os antes, tudo torcendo para o Flamengo perder, ser eliminado, voltar para casa, mas vão ter que aturar, porque o Mengão vai para mais um confronto, mais um desafio, agora no próximo sábado contra o time do Pirâmides, e pode ter certeza, tô muito confiante que o Flamengo vai ganhar esse jogo e vai para a grande decisão contra o time do PSG. Eita, meus amigos, já pensou? A cereja do bolo? O Flamengo já ganhou Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores. Ganhou agora o Derby das Américas. E olha, já pensou? Vence o Pirâmides e chega até a decisão e ganha esse Mundial. Que cereja do bolo, meus amigos, de 2025. Aí, galera, sinceramente, se ganhar o Mundial de Clubes, sinceramente, na minha opinião, será o maior ano da história do Flamengo, tá? Maior ano, porque vai ter ganhado tudo e ainda o Mundial de Clubes. Que isso, hein? Quem esperava um final desse? Eu tô confiante. Claro que ainda não aconteceu, é só um sonho, né? Porque sonhar não custa nada. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui, ó, pode chorar antes, pode chorar, secador. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!